Olá pessoal, boa noite. Esperar um segundinho enquanto o pessoal entra. William Torres, tá aí. Vão dizendo aí por gentileza pessoal as cidades que vocês falam. CREA Jovem também tá aí. E aí, pessoal, Limoeiro do Norte tá aí, Chaval, Brasília. Pombal, Aparecida de Goiânia, Recife, São Miguel do Arcanjo, São Paulo, Ilhéus, Bahia. Tá todo mundo aí. Teresina, Piauí, Jardim, Ceará. Bem, pessoal, a gente vai começar já a nossa live, né? Já deu tempo aí, galera de São Luís, Caicó, Codó, Maranhão, muita gente. Bem, pessoal, vamos começar aí a nossa live sobre orçamento de obras. E aí na nossa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais etapas para que a gente possa fazer o nosso orçamento de obras, certo? Então vamos lá, eu estou aqui também tentando conectar aqui com o YouTube, então por isso a gente vai ficar às vezes não olhando direto para vocês, que eu estou com outra câmera aqui, beleza? Bem, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre orçamento de obras, né? E é importante que a gente entenda quais são os requisitos básicos para que a gente possa fazer um orçamento de obras, tá certo? Bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para que eu possa fazer orçamento de obras, eu dependo de duas coisas inicialmente. A primeira coisa, sem dúvida alguma, é o projeto, certo? Então entendam o seguinte, que eu preciso de projetos e quanto mais detalhado forem os meus projetos, melhor será o meu orçamento, certo? Quanto mais completo forem os meus projetos, mais detalhado será o meu orçamento. Então eu preciso de projetos completos e detalhados. Quanto mais detalhados e completos forem, melhor será o meu orçamento, beleza? Então parte daí. Agora, uma coisa que é preciso deixar bem claro é o seguinte: muita gente, quando pensa a palavra projeto, o que vem na cabeça dela é a planta, ou seja, o desenho. E é preciso que a gente entenda que um projeto ele é formado não só pela parte gráfica, mas fundamentalmente também é necessário o chamado memorial descritivo, né, juntamente com as especificações técnicas. Por quê? Porque, veja bem, quando eu vou pegar um projeto para elaborar um orçamento, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é interpretar esse projeto. E aí vai uma dica aqui muito importante, pessoal. Vocês precisam entender que ninguém será um bom orçamentista de todo tipo de obra, ok? Então vou repetir isso que é importante. Ninguém será um excelente orçamentista de todo tipo de obra. Por quê? Porque eu preciso entender o projeto e, na minha cabeça, visualizar aquele projeto acontecendo, conhecendo as etapas. Então, portanto, aquele tipo de obra que eu tenho uma vivência maior, que eu conheço melhor, eu serei melhor orçamentista desses tipos de obras.
Isso não quer dizer que eu não possa fazer orçamento para obras que eu não tenho uma boa prática, uma boa experiência prática. Porém, Camila, memorial descritivo e especificações técnicas, que pode ser um único documento ou não. Então, assim, eu não serei um bom orçamentista de todo tipo de obra. Então, por exemplo, eu, Murilo, a minha experiência maior é com obras prediais, que eu já trabalhei muito com obras prediais, com conjunto de casas, etc. E com obras de saneamento. Murilo, e quando tu é chamado para fazer orçamento de outro tipo de obra? Acontece bastante. Por exemplo, uma obra portuária, por exemplo, uma obra de pavimentação, uma obra rodoviária. Quando acontece isso, é muito importante que a gente tenha a humildade o suficiente para que a gente possa, então, dispor de ajuda de um outro profissional. Por quê? Por mais que eu chame uma pessoa, vamos supor que eu vou fazer um orçamento de uma obra portuária, por mais que eu chame uma pessoa que não tem experiência em orçamento, mas no momento em que ela tem experiência em execução daquela obra portuária e que ela abrir aquele projeto, ela vai conseguir enxergar detalhes que eu, Murilo, não vou conseguir enxergar. Por quê? Porque eu não consigo visualizar na minha cabeça as etapas da obra. Isso acontece por quê? Porque eu não tenho experiência naquele tipo de obra. Então, o bom orçamentista, ele tem a boa técnica e ele conseguirá fazer um orçamento muito bom daquele tipo de obra que ele tem experiência. As que ele não tem experiência, ele pode fazer o orçamento, mas é importante que a gente tenha humildade de chamar uma pessoa para poder nos ajudar a ler e interpretar os projetos, devido à nossa visão limitada daquele projeto que a gente não tem experiência. Por quê? Porque a primeira etapa de um orçamento, depois que eu li, interpretei os projetos, é chamado de EAP. O que é EAP? Estrutura Analítica de Projeto. Essa estrutura analítica de projeto, ela será exatamente eu identificar duas coisas. Primeiro, etapas. Eu vou precisar saber as etapas da obra. E dentro de cada etapa, eu vou precisar identificar os serviços. Por que isso é muito importante? Porque eu preciso saber quais são todos os serviços que aquela obra vai ter. E isso eu só vou conseguir fazer com uma boa análise de projeto. Depois que eu identifiquei todos os serviços da obra, eu vou precisar passar para o segundo passo, que é levantar os quantitativos, tá certo? E isso, pessoal, é uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida, né? Então, assim, é muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim, Murilo, no teu curso de orçamento, tu vai ensinar a fazer orçamento de obra, por exemplo, de pavimentação? O que eu sempre falo para as pessoas, pessoal, a metodologia de fazer um orçamento, ele é igual para todo tipo de obra. A gente vai falar sobre as etapas aqui. Então, todo e qualquer tipo de obra que eu for fazer um orçamento, as etapas são a mesma. A técnica de fazer um orçamento é a mesma. O que vai mudar, então? É a interpretação de projeto e levantamento quantitativo. É só isso que vai mudar. Então, as etapas são as mesmas, mas o que vai mudar é a identificação, a leitura do projeto. Então, quando a pessoa tem dúvida se ela vai conseguir fazer um orçamento de uma obra, por exemplo, de pavimentação, uma obra rodoviária, na verdade, ela pode até não ter dúvida na forma de fazer o orçamento. O que ela está tendo dúvida não é a respeito de orçamento. Ela está com dúvida a respeito de ler, interpretar e quantificar os projetos, ok? Pois bem, então, depois que eu vou calcular, levantar os quantitativos, é importante que a gente entenda uma outra coisa também, pessoal, que assim, eu vou até afirmar uma coisa aqui para vocês. 90% das pessoas que aprenderam orçamento na faculdade aprenderam alguma coisa ou algumas coisas que estão erradas. Ou, não vou dizer erradas, que deve ficar uma palavra muito pesada, mas obsoletas, atrasadas, antigas. Por exemplo, eu quero que alguém fale bem aqui embaixo para mim o seguinte: como é que você aprendeu na faculdade a levantar quantitativos de alvenaria? Como é que foi que você aprendeu a levantar quantitativos de alvenaria? Eu quero que alguém comente aí para mim como é que aprendeu na faculdade isso, certo? Então vamos lá, vou de novo repetir a pergunta para ver se alguém responde aí. Como é
que você aprendeu a calcular levantamento de alvenaria na faculdade? Vamos ver se alguém responde. Vamos lá, galera. Quem me responde aí? Como é que aprendeu a levantar quantitativo? Base vezes o Hugo Chaves e a Rafa Andrade respondeu calculando o metro quadrado da parede. Tá. Beleza. Agora a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, né? Todo mundo tá falando aí, perímetro vezes pé direito. Tá. E agora me respondam o seguinte. Como é que vocês aprenderam na faculdade a fazer com os vãos? Como é que eu faço com os vãos? Tem uma parede que tem uma porta, uma janela. Como é que vocês aprenderam na faculdade? Me fala aí. Como é que vocês aprenderam? Como é que vocês aprenderam a fazer com os vãos? Desconta os vãos, por exemplo, eu vou medir, desconta depois. Paredes lineares verticais, isso. Ó, eu peguei aqui exatamente o que o Carvalho, thcarvalho.eng falou e o Rodolfo Carmo agora também complementou, a Leila Daiane também, a Laiane Carvalho. Então, nós aprendemos na faculdade o seguinte, que a gente vai calcular, vou pegar o perímetro, multiplicar pelo pé direito e vou descontar aquilo que passar de 2 metros quadrados de vão. É isso que a gente aprendeu na faculdade. Agora eu pergunto para vocês, quem foi que disse que isso está certo? Onde é que isso está escrito? Né? Porque assim, é importante, de acordo com o Vinícius falou aqui, seguir os critérios. Quais critérios são esses? Depende. Depende dos critérios da composição de custo que você vai utilizar. Por exemplo, hoje é muito comum, e a gente vai falar sobre isso no nosso workshop, ok? Que é agora em março. Quem não se inscreveu no workshop, depois manda para mim um direct aí, que eu passo para vocês como fazer a inscrição no nosso workshop. Se eu for utilizar o Sinap, lá no Sinap, o critério adotado na hora de criar as composições foi desconta todos os vãos. Ou seja, eu vou calcular lá o perímetro vezes o pé direito e o que tiver de vão não tem esse negócio de é só o que passar 2 metros. Não, desconta tudo. Foi o critério definido pelo Sinap. Murilo, onde é que está escrito isso? Isso que é importante, pessoal, na engenharia. Muitas vezes a gente não se questiona. Então é muito comum chegar num local e as pessoas fazerem uma coisa de um jeito e aí a gente vai fazendo porque ensinaram a gente foi daquele jeito. Mas ninguém questiona o seguinte, tá, onde é que está escrito isso? Então por isso a gente tem que ser questionador. O engenheiro é para isso. Então, por exemplo, onde é que está escrito, Murilo, que lá no Sinap se desconta todos os vãos? A gente vai ter uma aula no workshop sobre Sinap. Eu vou ensinar vocês a acessar o Sinap e vou ensinar para vocês tudo que tem lá dentro do Sinap, que é tudo gratuito. Lá dentro do Sinap eu tenho um negócio chamado Cadernos Técnicos das Composições. É como se fosse um memorial descritivo, uma memória de cálculo de como foi elaborado cada composição do Sinap. E lá tem como é que é o critério para quantificar aquilo. Beleza? Então veja bem, pode ser, eu não sei, que o TCPO, a regra dele seja outra. O que é importante é o seguinte, o meu levantamento de quantitativos vai depender dos critérios que eu vou seguir, de qual banco de dados de composições eu vou seguir. Então, muito cuidado com isso. A gente sempre tem que estar tirando esse tipo de dúvida, ok? Exemplo, muitas vezes a pessoa chega para mim assim, Murilo, como se eu soubesse tudo decorado. Murilo, como é que se calcula a área de telhado no Sinap? Precisa considerar a inclinação? Não precisa? Eu vai lá no caderno técnico, eu ensino a pessoa passo a passo para ela chegar no caderno técnico e consultar qual é a maneira correta, beleza? Então, não existe a maneira correta A, a maneira correta B. Depende do critério da composição de custo, beleza? Pois bem, então levantei quantitativo, né? Eu preciso saber ler e interpretar os projetos,
para levantar os quantitativos. Agora, detalhe, pessoal, todo mundo deve estar sabendo já que a partir de 2021 existe um calendário, né, onde esse calendário vai ser de implementação do BIM no Brasil obrigatoriamente. E vai começar exatamente devido às obras públicas e devido principalmente a esses erros que são muito comuns de quantitativo. Né? Então, quem já trabalha com orçamento aí, com licitação, vai perceber que é muito comum encontrar planilhas com erro de levantamento de quantitativo. Então, para que o BIM, como é que o BIM vai ajudar nisso? Porque para quem já trabalha com BIM, consegue identificar o seguinte, que eu consigo levantar os quantitativos de forma muito mais assertiva do que manual. Até porque manual, eu vou dar um exemplo bem aqui para vocês. Se eu pegar uma planta de um canil de cachorro, que é pequenininho, e der para 4 engenheiros levantar a área de alvenaria, muito provavelmente eu vou encontrar valores de área diferentes. Por quê? Porque cada engenheiro começa a adotar um critério, ok? E quando eu faço, por exemplo, com uma modelagem BIM, o critério ele vai ser único para todo e qualquer profissional que for utilizar, beleza? Então é muito importante essa questão dos critérios. Por quê? Porque cada profissional tende a utilizar um. Então o que acontece é que o BIM vai vir para meio que dar uma padronizada nisso, né? Não vai ter mais aquele conflito tanto de quantitativos, beleza? Muito importante também vocês pensarem na seguinte situação, que, volto a dizer, eu levantarei melhor os quantitativos quando eu tiver experiência naquele tipo de obra, para que eu consiga realmente conseguir entender o projeto, tá certo? Beleza. Daqui a pouco, pessoal, eu vou responder as perguntas, mas eu vou pedir até um negócio para vocês. Quem quiser fazer pergunta, tem uma caixinha aí embaixo, que é uma interrogação. É melhor vocês clicarem e fazer a pergunta aí, porque é mais fácil depois eu localizar, porque as perguntas elas vão subindo e eu não vou conseguir acompanhar, beleza? Então vamos lá. Falei para vocês que o primeiro passo é ler e interpretar os projetos para que eu identifique a EAP, ou seja, as etapas e serviços da obra, beleza? Segunda etapa é levantar os quantitativos. E agora vem uma outra etapa que gera muita dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, que se o orçamento de obras é um corpo, a célula chama-se composição de custo unitária, ou seja, um orçamento de obras é composto por várias composições de custo unitária, que são as células desse corpo, tá certo? E aí surge um grande problema. Por quê? Porque o ideal seria o quê? Que o profissional ou a empresa começasse a criar as suas composições. Esse é o ideal. Então, por exemplo, se eu estou executando uma obra, não me custa pegar um técnico, um estagiário, e ele ir lá e começar a aferir quanto que eu estou gastando, por exemplo, de argamassa para cada metro quadrado de alvenaria que eu estou executando, tá certo? Isso são índices, são coeficientes que, inclusive, vai me ajudar a gerenciar a minha obra, certo? Não adianta eu até falei sobre isso ontem ou foi anteontem, não adianta eu fazer um orçamento de obras perfeito, fazer um planejamento de obras perfeito, se eu não acompanhar isso durante a obra. Então, quando eu estou acompanhando isso durante a obra, eu estou medindo, eu estou aferindo. Ora, se eu estou medindo o consumo de materiais que eu estou gastando, por exemplo, por metro quadrado de alvenaria, se eu estou controlando quanto que o meu operário produz daquele serviço por hora ou por dia, essas informações elas são a base da composição unitária. Então, elas deveriam retroalimentar o meu banco de dados para que eu tivesse composições mais assertivas, de acordo com o que eu estou fazendo realmente na obra. Agora, obviamente que eu nunca executei uma obra, estou elaborando um orçamento pela primeira vez, ou seja, eu não executo obras, eu vou precisar fazer o quê? Buscar os bancos de dados onde eu tenho as composições. E aí já foi citados alguns aqui. Então, por exemplo, eu posso buscar composições lá no TCPO, eu posso buscar composições no SINAP, mas o que eu não posso ficar, pessoal, e é muito importante isso, meu amigo Felipe Soares está aí na área, que é fera no levantamento de quantitativos também, o que eu não posso fazer é ficar dependente
dois sistemas de composições. Eu não posso ficar dependente do SINAP, eu não posso ficar dependente do TCPO. Aquilo para mim não pode ser uma escora, uma muleta. E o que eu vejo muito hoje é que orçamentistas, empresas de construção, engenheiros com muita experiência de obra não se dão o trabalho de aferir as suas composições, de retroalimentar as suas composições. Tá certo, pessoal? Então isso é muito importante. E eu vou até contar uma história para vocês aqui, engraçada, que quando eu comecei a estagiar numa obra, o diretor da empresa disse assim: Murilo, a partir de amanhã tu vai fazer apropriação de índices. Tu sabe o que é isso? Aí, na época, né, a gente tem aquela questão de quando a gente está estudando, recém-formado, a gente fica com medo de dizer que não sabe as coisas, né? E aí eu falei, não, eu sei fazer. E aí eu cheguei em casa e disse, rapaz, o que é apropriação de índices? E aí, na época, né, claro, a dificuldade, não é que nem hoje que a internet tem tanta informação, né? Então eu procurei na internet, mal e precariamente, a velocidade baixíssima de internet na época. Procurei nos meus livros e não sabia. Eu disse, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Vou chegar amanhã na hora para fazer apropriação de índices e eu não sei nem o que é isso, né? E aí, quando eu cheguei na obra, eu fui entender que nessa construtora a gente pegava uma prancheta, né, e saía exatamente mensurando para alguns serviços, né, aqueles principais, aqueles que têm o maior peso, o maior impacto no orçamento e no planejamento da obra. Eu, como estagiário, ia levantar o seguinte, olha, por exemplo, tem uma equipe ali de alvenaria. Olha, foi para lá tantos carrinhos de mão de argamassa, por exemplo, tantos carrinhos de tijolos. Eu sabia quantos tijolos em cada leva. Eu sabia quantos metros cúbicos tinha em cada carrinho de argamassa. No final do dia, eu tinha como chegar e verificar quanto que eles executaram por metro, quantos metros quadrados eles executaram, e aí eu tinha uma noção de quanto que eles estavam consumindo de tijolo, argamassa e horas profissionais de pedreiro e servente para executar 1 metro quadrado de alvenaria. E essa informação era retroalimentada na empresa, nos orçamentos e nos planejamentos. Então eu aprendi meio que na marra isso, e isso é uma coisa muito importante. Pessoal, isso eu aprendi logo como estagiário, e eu usei isso durante toda a minha carreira, principalmente quando eu estava em obra, né? Eu trabalhei, praticamente estagiei durante 3 anos em obra e depois trabalhei mais uns 4 a 5 anos em obra, né? Em grandes obras, de obras prediais como resort, condomínio de casa, prédios habitacionais, etc. E uma coisa que eu aprendi é que o seguinte, não adianta o tanto que tu trabalha. Tu pode chegar e começar a estagiar e trabalhar e chegar em casa no final do dia acabado de tanto trabalhar. Só que, para quem está lá em cima, para quem te paga teu salário, não importa o quanto cansado tu estás e o quanto tu está empenhado. O que importa é o resultado do teu trabalho. Então aprendam que eu só consigo demonstrar o resultado do meu trabalho quanto que a minha obra está mais barato, quanto que eu estou gastando por mês, quanto que a minha obra está mais adiantada, se eu fizer conta. E aí eu volto naquela tecla. Eu preciso fazer uma integral para isso, uma integral dupla, uma derivada, um limite? Não. São as 4 operações, mais, menos vezes dividir. Então eu preciso levantar esses dados para que eu tenha realmente um resultado do meu trabalho. Isso é o que vai diferenciar o engenheiro, o arquiteto que estão executando a obra do mestre de obra. Se for para tocar operário, alocar operário, para que engenheiro? O papel do engenheiro não é esse. O papel do engenheiro é fazer gestão. E gestão depende de indicadores. Eu não posso gerir o que eu não controlo, o que eu não monitoro, o que eu não meço. Então eu preciso ter isso. Cara, vocês vão perceber, para quem já está aí no mercado, a diferença que faz quando tu conversa com uma pessoa, um diretor da tua empresa, o dono, e tu fala para ele de números, sabe? É outra coisa. O cara não vai querer nunca perder um profissional que tem esses números na mão, que está mostrando para ele quanto que ele tá gerando de resultado por mês, quanto que a obra está sendo mais barata do que o previsto. Isso é muito importante, isso é vital. E essa informação, pessoal, vale ouro. Por quê? Porque essa informação vai servir para os teus próximos orçamentos, beleza? Então, assim, tem um amigão meu que trabalha na Vale, né, presta serviço para a Vale,
e ele disse que lá o planejamento é muito rigoroso, né? E lá ele trabalha principalmente com Primavera e MS Project. E ele disse que, tipo assim, uma das informações básicas para fazer um planejamento é a produtividade, é quanto que aquele operário, aquela máquina produz por dia. E assim, lá não tem esse negócio de procurar produtividade, coeficiente em TCPO, em Synapse, são com base em dados em campo. Então ele disse que tem um engenheiro que é contratado, que vem de fora, de outro estado, para cá, só para alimentar a produtividade no sistema. Né? Por quê? Porque o cara tem muita experiência, o cara mediu tudo, então ele tem esses números. Então, hoje ele é contratado a peso de ouro para prestar o serviço, porque ele tem os números mais realistas. Então, por favor, não se viciem em usar tabelas de coeficientes, tabelas de composição de custo. Isso deveria ser a exceção e não a regra. Beleza? Tayane, aqui embaixo, geralmente, só se para ti não está aparecendo, tem uma caixinha que é uma interrogação. Aí tu clica e pode fazer a pergunta. Se não estiver aparecendo, daqui a pouco eu vou abrir um espaço para vocês perguntarem. Vocês podem perguntar aqui no texto mesmo. Mas é porque agora, vocês perguntarem aqui, essa pergunta vai subir e vai ser difícil eu resgatar ela, porque tem muita gente comentando, beleza? Mas vamos lá. Então pronto, primeira etapa que eu falei para vocês, só recapitulando para quem chegou agora, para fazer um orçamento eu preciso ler e interpretar projetos, beleza? Depois eu vou levantar os quantitativos e depois eu vou criar as composições. As composições de custo, como eu disse, elas são baseadas em... Ah, já tem umas perguntas aqui, ó. Na caixinha de perguntas. Já tem umas perguntas. Daqui a pouco eu vou responder. Não, mas já tem gente que já perguntou, então tá habilitado. Já tem gente aqui, já tem 8 perguntas aqui. Beleza? Bem, Julian Costa. Essa aqui eu vou ter que responder agora, Julian, porque essa pergunta foi excelente. A amiga Bruna Lacerda tá aí também. Para obras públicas, não é obrigado a usar Synapse, Setup, Sicredi, etc.? Excelente pergunta, Juliana. É o seguinte, isso depende. Se eu estou prestando serviço para um órgão público, ou se eu sou funcionário ou servidor daquele órgão público, e estou elaborando um orçamento, que esse orçamento será a base para uma licitação, por exemplo, eu vou lá... quero licitar uma quadra, então eu estou responsável por elaborar o orçamento base daquela quadra, o orçamento que vai lá para o edital de licitação. Eu sou obrigado a usar o Synapse, ok? Agora, o próprio decreto que fala sobre isso, é um decreto, tá, pessoal? Decreto, quem quiser anotar aí, decreto 7983 de 2013, beleza? Então, nesse próprio decreto, ele abre exceções, né? Exceções de quê? Se for um serviço muito diferente do que tu vai executar naquela obra, um serviço muito diferente do que aquele que está especificado no Synapse. Também, em caso principalmente de obras no interior, né? Porque a gente sabe que o preço do Synapse é pesquisado na capital. Então, obras no interior, eu, enquanto engenheiro, enquanto arquiteto que estou elaborando o orçamento de referência, eu posso fazer um parecer alegando, né, mostrando por A mais B que lá no interior... o orçamento daquele determinado material é mais caro, porque tem um frete e tal, e eu posso sim não obedecer ao Synapse, botar até um valor maior do que o Synapse, mas é importante dizer que eu vou fazer um documento e vou me responsabilizar por aquilo, beleza? Agora, se eu sou uma empresa que vou participar da licitação, eu vou pegar... Excelente pergunta, Sérgio, eu vou te responder já essa. Se eu sou uma empresa que vou participar da licitação, eu tenho lá aquele orçamento de referência feito pelo órgão público, certo? E aí o que acontece? Eu vou ter que fazer um orçamento que contemple aqueles itens. Mas eu, enquanto empresa, não sou obrigado a utilizar as composições de Synapse. Eu posso ter as minhas composições. Geralmente, existe uma regra no edital que só diz o seguinte, que o meu preço daquele serviço não pode ser superior ao preço do orçamento de referência. Beleza? Mas eu, enquanto empresa, não sou obrigado a usar as composições dos sistemas. Beleza. O Sérgio Duboc fez uma pergunta aqui que eu não poderia deixar de responder também, porque ficou bem sobre esse mesmo tema. Se for uma obra com recursos do Tesouro Estadual, não seria da base da Secretaria de Obras? Sérgio, aí depende
se existe uma legislação estadual que fale sobre isso. Por exemplo, no meu estado não existe uma legislação estadual que diga como é que eu vou fazer um orçamento para uma obra com recurso do estado. Quando não existe essa regra, não existe essa legislação, nós, por segurança, para evitar problema, a gente continua usando como referência a legislação federal. Agora, pode ser que aí no teu estado já tenha uma lei estadual que defina como é que vai ser feito o orçamento dentro, no âmbito, com recurso do estado. Beleza? É importante dizer que o SINAP, né, que é base para as obras federais, os preços deles são por estado. Então, por mais que eu esteja aí no meu estado, né, e na hora que eu pesquisar e pegar como referência o preço dele, foi pesquisado aí no meu estado. Beleza? Bem, pois bem, então essa composição de custo, como eu falei, ela vai levar em consideração os coeficientes de consumo de material, de mão de obra, e eu vou colocar e vou fazer uma pesquisa de preços para saber qual é o preço de cada um daqueles materiais e quanto é que custa a minha mão de obra. Que esse é um detalhe que vai dar uma live só para isso. Eu não tenho como falar aqui porque o custo de uma mão de obra envolve várias coisas. O salário do cidadão, o pagamento de produtividade dele e o principal também, que são os encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios, que chegam a custar mais caro do que o próprio salário dele, né? Então, por isso que a gente fala do custo Brasil, porque quando eu contrato um trabalhador e pago o salário dele de carteira de trabalho R$1.000, ele custa para a minha empresa mais de R$2.000, porque tem os encargos, ok? Mas não vamos ter como entrar em detalhe nesse momento aqui, certo? Pois bem, depois das composições de custo, então eu fechei o que eu chamo de custo direto da obra. Então o custo direto da obra é levantamento dos serviços, levantamento de quantitativos e custo de cada serviço. Na hora que eu multiplico o quantitativo pelo custo unitário, eu tenho o custo total daquele serviço. E a soma de todos os serviços da obra é o chamado custo direto. Beleza? Qual é um dos grandes problemas que eu vejo? Para muita gente, o orçamento ele termina aí e eu jogo o BD em cima. Só que qual é o grande problema? As pessoas se esquecem, e eu acho que é isso que o Leonardo está perguntando aqui, sobre o custo indireto da obra, onde nesse custo indireto da obra vai entrar a administração local. Por exemplo, o que é a administração local? É quanto que eu vou pagar para engenheiro, mestre de obra, técnico de edificações, técnico de segurança, estagiário, etc. Também vai entrar nesse custo todo o custo que eu tenho com a manutenção do canteiro de obras, com a própria construção do canteiro de obras, com a mobilização e desmobilização de equipamentos daquele canteiro de obras. Então tudo isso, pessoal, é custo. E o que eu vejo hoje, né, eu trabalho já há mais de 13 anos com orçamento de obras, é que 90% dos orçamentos não levam esses custos em consideração. Então, comece a perceber isso quem trabalha com orçamento. Peguem um orçamento e veja se lá tem custo indireto, se tem administração local, se tem custo de canteiro de obra. Muitos orçamentos não tem. Então é uma falha grave e que muitas vezes pode sim inviabilizar uma obra. É por isso que a gente tem no Brasil tanta obra, né, paralisada, principalmente obra pública. Porque muitas vezes os orçamentos são mal feitos e os projetos são mal feitos. E por que os projetos de obras públicas muitas vezes são mal feitos? Porque a própria lei de licitações permite que a lei de licitações permite que eu licite uma obra apenas com o projeto básico. Só que qual é o principal? A própria lei não me diz o que é um projeto básico. Então eu vejo muito aí algumas prefeituras, etc., que acham que ter uma planta baixa é suficiente para que eu possa fazer uma licitação de uma obra pública. E esse é um grande problema, né? E aí quando a gente fala com essa prefeitura, não, prefeitura, precisa de outras coisas também, de projeto elétrico, hidráulico, de estrutura. Eles acham que isso é apenas uma burocracia. Então, quando existe um órgão, né, que controla, que analisa esses projetos,
a gente bota o pé na parede e exige que eles apresentem pelo menos algo que eu posso chamar de básico, né? Pelo menos os projetos mínimos que eu posso chamar de básico. Agora, quando é com recurso federal, municipal, que não tem esse controle mais perto, aí, cara, eu vejo o pessoal sofre muito, os construtores, porque o que é apresentado para eles como um projeto não é nem sombra do que deveria ser um projeto, beleza? Pois bem, então eu preciso analisar esses custos indiretos. A pergunta do Vinícius Alexandre, o salário do engenheiro também está no custo direto? Sim, o engenheiro que está executando a obra, ele não entrou no custo dos serviços. Por quê? Porque ele não faz parte de um serviço específico. Ele vai fazer a administração da obra como um todo. Então esse custo ele entra à parte no que eu chamo de administração local da obra e ele vai entrar sim no que eu chamo de custo indireto. Outra coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é que não existe ainda uma norma não existe uma norma de orçamento. Então, o que acontece? O que eu quero dizer para você é o seguinte, não importa com qual nome isso esteja na planilha. Murilo, precisa ter um item chamado custo indireto? Não, mas é preciso que eu tenha um item chamado administração local, beleza? Pergunta aí do Pedro Filho, preço de projetos pode entrar no orçamento? Pode, tá? Se os projetos forem executados pela construtora, isso for um custo para ela, é óbvio que ela vai repassar esse custo, ela não é obrigada a fazer projeto de graça, tá certo? Pois bem, depois que eu levantei os custos diretos, que é composição de custo, levantamento de quantitativos, né? E identifiquei esses custos indiretos, que para mim é o mais difícil, porque pode variar muito de obra para obra e de empresa para empresa, né? Cada caso é um caso. Depois disso eu vou para a última parte, que é o BDI, certo? Só uma pergunta aqui que eu achei interessante, do Joque Paganini. Custo de transporte horizontal e vertical de entulho de materiais também vai entrar no custo indireto, beleza? Fábio Quinotti, mas quando a administração local só pode chegar a 4% do valor da obra e não dá para colocar engenheiro mestre e encarregado. Fábio, isso é um problema, porque em algumas obras públicas existe um limite percentual, né? Então, nesses casos, das duas, uma. Ou tu se limita a esse percentual, né? Isso é importante porque às vezes eu posso tentar colocar horas parciais, principalmente para o engenheiro. Imagina que eu vou construir uma casa popular só uma. A casa vai custar lá 60 mil reais. Se eu disser que eu vou ter um engenheiro lá full time, o engenheiro vai custar 20, porque por mais que eu dê para ele o salário mínimo profissional, que vai ser uns 8.500, quando eu jogar os encargos vai para 20. Então a casa vai sair de 70 para 90. Nesse caso, geralmente a gente bota como hora parcial. Pô, uma casa popular precisa de um engenheiro lá full time? Às vezes não. Então eu boto lá que ele vai lá 8 horas por mês, enfim, fazer uma fiscalização, uma administração com menos horas empregadas. Agora, voltando à pergunta aqui. Tem casos que se eu realmente perceber que é uma obra muito complexa e que a administração vai custar mais do que isso, o que acontece? Só tem duas formas de eu fazer isso. Eu embutir esse custo em outra coisa, por exemplo, eu posso pegar e já saber que eu vou botar um lucro de 10%, mas desses 10%, 4% é para compensar a minha administração local. Então, uma forma de eu pegar esse custo e esconder em outro item, ok? É muito comum fazer isso com o lucro do BDI. Ou a segunda possibilidade é o seguinte, pessoal, a gente tem que entender que quando a gente vai participar de licitação, tem muitos casos que eu vejo que a obra é inviável. Então a gente tem que chegar e não participar. O grande problema é que as pessoas querem ganhar de qualquer maneira e entram em licitações que muitas vezes são barca furada, tá certo? Pois bem, pergunta do W Santos, daqui a pouco eu respondo essa. Mas vamos lá, tem muita pergunta e se eu for ler todas eu não vou conseguir dar prosseguimento. Daqui a pouco eu respondo mais. Beleza. Aí vamos lá, o último passo então é o BDI. O BDI, né, o nosso amigo engenheiro Presley também é orçamentista pesado aí da região de Palmas. Vamos lá, o BDI, pessoal, quando se trata de obra pública, existe um acórdão, né, que é um acórdão? É uma decisão de um tribunal, que é o Tribunal de Contas da União,
né, o TCU. E nesse acórdão ele fala lá quais são os itens que podem compor o BDI e também ele dá também uma tabela de referências de percentual mínimo e máximo para cada tipo de obra, tá? Mas são apenas referências. Já aconteceu o caso de cliente meu colocar um percentual abaixo ou acima desse item e eu pegar e justificar para ele, beleza? Até porque logo abaixo da tabela, lá no acórdão, diz que em alguns casos pode ser quando a pessoa ultrapassar aquele percentual, não é uma desclassificação automática. Tem que ser analisado cada caso em específico, beleza? Mas vamos lá. O que é o BDI que muita gente tem dúvida? O BDI, pessoal, ele vai levar em consideração o quê? O lucro pretendido pela construtora, tá certo? Que isso é uma decisão pessoal, né, de cada construtora. Isso vai depender muito do momento do mercado e do próprio momento da empresa. Se eu tenho uma empresa que está bombando com muita obra, para eu poder pegar uma obra nova, talvez eu não tenha nem interesse. Mas, se for com um lucro muito alto, eu pego. Então, nesse caso, eu vou botar meu lucro lá no alto, porque só me interessa dessa maneira. Agora, em momentos de crise, que eu estou com pouca obra, às vezes eu me sujeito a botar um lucro menor para que eu possa pegar uma obra e conseguir movimentar a minha empresa, beleza? Então, envolve o lucro e as chamadas despesas indiretas. As despesas indiretas, elas são compostas por alguns itens, tá? Primeiro item é chamado de riscos. Esses riscos é o que, pessoal? É um percentual que eu vou colocar lá no meu BDI, que eu costumo dizer que é a gordura da obra. Por quê? A gordura do orçamento. Porque esse risco é para contemplar situações inesperadas, né? Então, por exemplo, eu fiz a sondagem e percebi que a estaca vai ter uma profundidade tanto no projeto. Só que na hora que eu começo a cravar, eu percebo que ainda não atingiu o ponto de resistência. Eu preciso prolongar aquela estaca, tá certo? Então, em alguns casos, esse risco serve para mitigar algumas situações como essa inesperada. Ou uma chuva torrencial que derrubou uma parte do meu serviço e eu vou ter que refazer, beleza? Esses são os riscos do BDI. Depois eu vou com a parte de seguro e garantia, ou seguro ou garantia. O que é isso? No contrato, no edital de licitação, pode vir, né, uma exigência de que eu ou deposite um dinheiro como garantia, tá certo? Para aquela obra. Essa garantia seria para quê? Se eu, enquanto construtor, deixar algum prejuízo para o meu cliente poderia usar esse recurso, né, para mitigar aquele prejuízo. Agora, se eu terminar a obra de boa, não causei nenhum tipo de problema, eu posso fazer o quê? Lá no final eu saco esse dinheiro de volta, beleza? Esse seria a garantia. Agora, é muito comum essa garantia ser substituída pelo seguro-garantia. O que é o seguro-garantia, pessoal? É como se fosse um seguro de carro. Em vez de eu, construtor, depositar um dinheiro lá que eu só vou poder pegar no final da obra, eu pago um seguro e se eu, porventura, deixar algum prejuízo para o meu cliente aciona essa seguradora que ressarce aquele prejuízo e vem com uma ação regressiva para mim que causei o prejuízo. Beleza? Então, essa é a parte de seguro e garantia. Outra coisa também que eu tenho, pessoal, no BDI, são as chamadas despesas financeiras. As despesas financeiras é o seguinte, ora, se eu construo obra pública, eu financio a obra. Como assim, Murilo, financiar a obra? Porque na obra pública, primeiro eu invisto, primeiro eu gasto meu dinheiro, eu tiro do banco para comprar o material, para pagar o funcionário e só vou receber quando já tem uma parte da obra pronta, que são as medições. Né? Então observa que eu desapliquei o meu dinheiro que estava lá no banco rendendo. Então eu tive um prejuízo aí, porque o meu dinheiro deixou de render. Então eu posso aplicar no meu BDI esse percentual que eu estou perdendo de dinheiro devido a estar desaplicando o meu dinheiro, tá certo? Murilo, em uma obra privada, eu preciso botar despesas financeiras? Depende. Se eu negociei com o meu cliente um adiantamento, eu não vou mexer no meu dinheiro, eu estou fazendo obra com o dinheiro dele. Então não tem necessidade, por exemplo, de eu colocar despesas financeiras, tá certo? E é muito importante, pessoal, que vocês entendam que em obra pública, geralmente os prazos de pagamento, dependendo da prefeitura, são muito alongados, né?
De acordo com a lei, eles teriam 30 dias para me pagar após a emissão da nota fiscal. Mas eu vejo muitos casos que isso não acontece. Então é muito importante que antes que você entre numa licitação, tu se informe se naquele determinada prefeitura qual é o prazo médio de pagamento, para que tu não tenha prejuízo em relação a isso, beleza? O penúltimo item que compõe o meu BDI é a chamada administração central. O que é a administração central? É o rateio dos custos do meu escritório que vão ser pagas pelas obras que eu estou executando. Então eu preciso calcular quanto é que custa mensalmente o meu escritório, né? Não fala isso, Preza, isso aí não pode ser falado. Então eu vou pegar e fazer um rateio dos custos do meu escritório pelas obras que eu estou executando. Então, ou seja, cada obra vai pagar um pouquinho da minha estrutura do meu escritório, né? Do meu setor de compra, do meu setor de RH, do aluguel da minha sala ou do meu prédio, enfim, da recepcionista. Essa estrutura será paga com o recurso das obras. Então eu vou calcular quanto que cada obra precisa gerar em percentual, né, daquele contrato para pagar esse custo, beleza? E o último item que contempla o nosso BDI são os impostos que a minha empresa vai ter que recolher quando ela emitir uma nota fiscal. Então, quando eu presto serviço para um cliente e principalmente para o poder público, né, eu tenho que emitir uma nota fiscal. Então, quando eu emito a nota fiscal, eu preciso pagar alguns tributos. Quais são eles? PIS, COFINS, ISS e CPRB. O PIS e COFINS é um valor geralmente fixo, devido à lei, mas tem um caso que ele não é fixo, que é quando a minha empresa ela é optante pelo Simples, né? Isso aí já vai entrar na parte tributária, que é preciso ter um suporte de um contador. Se a minha empresa é optante pelo Simples, o meu percentual de PIS e COFINS ele é proporcional ao meu faturamento, certo? Então, PIS e COFINS. O ISS, teve uma pergunta aqui de alguém sobre o ISS, não estou lembrado do nome da pessoa, né? O ISS é de acordo com a legislação tributária municipal do município onde eu estou executando a obra, prestando o serviço. Tá? A pessoa perguntou assim, Murilo, é onde é o escritório da empresa? Não. O ISS será do município onde eu estou executando a obra. Então eu preciso reconhecer, eu preciso conhecer a legislação tributária para eu poder fazer o cálculo, certo, do tributo adequadamente. Então, ISS, PIS e COFINS, e existe um quarto, que seria a CPRB. Essa eu não vou ter condição de falar aqui nessa live, porque também seria assunto de uma live inteira que vai falar sobre a parte de orçamento desonerado e não desonerado. Então, se o meu orçamento for desonerado, eu vou precisar incluir no meu BDI mais um tributo, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ok? Que a CPRB é de 4,5%, certo? Não entendi a pergunta da consultora Uchoa. Mesmo sendo Simples Nacional, não entendi a pergunta, certo? Pois bem, vou responder aqui algumas perguntas. Quando é outro município, a nota é emitida pela prefeitura? Não, a nota é emitida pela tua empresa, só que tu vai recolher o tributo para aquele município, certo? Em caso de obras de estradas que abrangem mais de um município, como fica o ISS? Jack, o ideal seria dividir, ou seja, o que for executado no município X, aquela parte da obra eu vou recolher para o município X. O que for no município Y, eu vou recolher para o município Y, tá certo? Consultor Uchoa, eu ainda não estou entendendo a tua pergunta. Ou tu explica ela melhor, ou então depois da live tu manda um direct que a gente tenta resolver essa questão, beleza? Deixa eu ir aqui para a caixinha de perguntas agora, ver quem foi que fez perguntas aqui na caixinha. Como deve ser calculado o BDI em uma proposta de empresa que é optante pelo Simples Nacional? Essa pergunta aqui, eu não vou ter como falar nessa live porque é muito detalhista, né? A lei do Simples, ela tem um anexo, né? Esse anexo lá vai falar quanto é que é a alíquota do imposto, né, de acordo com o faturamento da tua empresa no ano anterior. Então, pessoal, nesse caso, quando a minha empresa ela for optante pelo Simples Nacional, é muito importante que a gente tenha esse contato com o nosso contador,
porque ele vai me dizer quanto é esse percentual. Pessoal, entendam uma coisa. Orçamento de obras é uma disciplina, uma área multidisciplinar. Eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso desse apoio do meu contador, certo? Exatamente, Presley falando que o ISS varia muito, que é de acordo com o faturamento. Muito bem, Presley. Talvez seja a pergunta que a consultora Show estava fazendo. Quando a empresa é optante pelo simples, o ISS varia de acordo com o faturamento. Vamos para a próxima pergunta. Para fazer orçamento de imóvel particular, qual tabela de custo mais apropriada a usar? A tabela de custo mais apropriada a usar, eu já falei aqui demais na nossa live, é a tua, é a que você criou, enquanto engenheiro, enquanto construtor, enquanto empresa de construção, certo? Agora, se tu nunca executou uma obra, aí tu vai ter que verificar qual das duas te atende melhor. Eu, Murilo, acho melhor o Sinap. Eu acho mais confiável, porque ele passou por um processo agora de aferição, certo? Onde a USP, né, uma fundação ligada à USP, levantou todos os quantitativos, consumo de material, etc. e tal. Então, para mim, está bem preciso, certo? Vamos lá, próxima pergunta. Como saber as etapas de cada serviço e como montar a EAP sem erros? Essa aqui eu já respondi. Para poder eu saber as etapas e montar uma EAP sem erros, o ideal é que eu tenha projetos completos e detalhados e que tenha um profissional experiente naquele tipo de obra para que possa me ajudar a ler e interpretar. Teve até alguém que fez uma pergunta assim, Murilo, então quer dizer que o recém-formado sempre vai precisar de ajuda? Sim. E para tudo, porque o recém-formado, ele não sai da faculdade pronto, pessoal. E entendam isso. O diploma te torna engenheiro de direito. Pela lei, tu é engenheiro. Mas, de fato, tu ainda não é. Tu precisa de ter bagagem para poder tu complementar. Então, no início, é muito importante que você busque parcerias com profissionais mais experientes. Até para que isso te dê bagagem e segurança. Se eu, com 16 anos de formado, como eu falei para vocês, às vezes em alguns tipos de obra, eu não consigo ler adequadamente os projetos, porque são obras que eu não tive experiência, eu chamo pessoas para fazer comigo, pessoal. Isso é muito normal na nossa vida. O network, a parceria. Algumas vezes a parceria vai ser por amizade, né? Teve alguém que falou que mas as pessoas não querem ajudar. Às vezes vai ser por amizade. Às vezes vai ser, vamos fazer aqui um Rashid. Uma pessoa chegou para mim hoje e disse, Murilo, vamos fazer uma avaliação, uma parceria. A pessoa que me chamou, ele não tem segurança para fazer a avaliação, então ele me chama. Então a gente vai definir um percentual de cada um, de modo que os dois ganhem e o serviço aconteça. Isso não tem nada de errado, tá, pessoal? Fazer parceria nesse sentido, beleza? Inclusive, assim, um estudante de engenharia pode começar a oferecer serviço de orçamento, se ele tiver um bom conhecimento. Basta que quando ele tiver alguma dificuldade, ele busque a parceria de um profissional mais experiente. E, claro, ele nunca vai conseguir assinar, se precisar de uma RT, não vai poder assinar. Mas aí, nesse caso, ele chama um parceiro, um engenheiro que vai ser o parceiro dele para esse tipo de coisa. Beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Por que alguns preços de planilha de prefeitura são diferentes do preço real da database do Sinap? Olha, isso não deveria acontecer, né? Porque, como eu falei, a prefeitura, ela em regra geral, deveria seguir a composição do Sinap, os preços do Sinap. Mas, como eu disse, o decreto 7983 permite sim que a empresa altere aqueles valores, para menos ou para mais, se for uma situação específica lá naquele município. Como eu disse, isso é muito importante em municípios do interior, uma vez que os preços do Sinap são pesquisados para a capital. Beleza? Vamos lá, mais uma pergunta. O que fazer para o orçamento sair correto? Seguir esse passo a passo, né? Ter a técnica, um profissional experiente, bons projetos e, principalmente, bom senso. Beleza? Então, assim, não é difícil fazer um orçamento, basta que tu tenha a técnica correta. São muitos detalhezinhos, a gente precisa estar todo o tempo atualizado com as leis, com a legislação, mas não é difícil. E é uma área que requer que as pessoas estão correndo atrás de profissionais, porque muita gente sabe
pouco e pouca gente sabe muito. Então, a pessoa saber muito orçamento é conseguir fazer uma construtora lucrar milhões ou ir para falência, né? Então, ninguém vai aventurar entregar a parte de orçamento para alguém que não tenha conhecimento, né? Nenhuma empresa não vai fazer isso, que é loucura, é brincar de roleta russa. Então, geralmente, os profissionais de orçamento de obras são muito valorizados se eles se valorizarem e forem capacitados, certo? Mais uma pergunta. Como se preparar cursando a faculdade ainda? Fazendo cursos, como ser acima da média? É isso, cara. Não tem atalhos. As pessoas têm que entender que eu preciso investir em mim. Não tem atalho, tá? E não muitas vezes na faculdade eu não vou aprender tudo sobre isso. Eu vejo muito rapidamente. Então, pessoal, não tem para onde correr. É estudar muito. Livro, normas e, claro, curso, pós-graduação, enfim. Aprendam que ninguém é responsável por investir em você a não ser você mesmo. E é o melhor tipo de investimento que tu pode fazer. Porque o país pode quebrar, falir, o banco pode sumir, podem te assaltar e levar as coisas, mas só tem uma coisa que nunca levam, que é o que está aqui dentro. Então o melhor investimento é em você, tá certo? E por favor, só não venham para mim com aquela história de que eu não tenho tempo e nem dinheiro para investir em mim mesmo. Pelo amor de Deus, essa história para mim não cola. Até porque hoje em dia está muito fácil, tem muito conhecimento gratuito aí na internet. Eu mesmo, como muitos de vocês já estão sabendo, vou fazer um workshop agora em março, né, do dia 2 ao dia 5 de março, com 4 aulas sobre orçamento de obras. Eu espero que vocês saiam de lá já pronto para fazer um orçamento. Então, quem não se inscreveu, depois manda um direct aí que a gente vai passar para vocês o link de inscrição. Beleza? Galera aí tá aí, Lucas Seixas foi meu aluno também. Vamos lá, agora acabou as perguntas da caixinha. Vamos ver agora se tem mais alguma pergunta. Nós já estamos chegando quase com 1 hora de live, já está perto de terminar. Então, eu vou já responder mais essa daí, Reno. Pessoal, aquilo que a gente sempre pede, hein? Se vocês acharam a live boa, quiserem nos ajudar, façam print aí da live, né? E posta lá nos stories e me marca que eu vou recompartilhar isso daí, cara. Assim, a melhor forma de vocês me agradecerem e eu perceber, eu sentir que vocês gostaram dessa live é vocês fazendo isso. Se vocês gostaram da live, façam um print, né? E postem lá. Eu vou até parar de falar aqui, fazer um sorriso agora para vocês aí fazerem o print. Vai lá. Não esqueçam, galera. Compartilhem lá. Beleza? Quem não sabe, pergunta para um colega que a pessoa faz. É rapidinho. Beleza? Com certeza, Pedro Souto. Daqui a pouco tem Vascão, a gente não pode perder, né? Vou já sofrer um pouquinho ali, né? Depois de um dia tão cansativo, a gente vai sofrer daqui a pouco. Engenheiro Civil Caio, eu vou tentar fazer essa live aqui toda quarta-feira, tá? Já teve semana passada e vou fazer, pretendo fazer todas as quartas-feiras à noite, beleza? E assim, quando tiver algum assunto, como na semana passada, aparecer um colega engenheiro dos Estados Unidos e tiver uma oportunidade de conversar com ele, se tiver um parceiro, alguma ideia interessante, eu posso fazer também em outros dias, mas a princípio eu vou tentar fazer todas as quartas-feiras. Beleza, galera? Alguma dúvida? Mais ainda? Não? Então, é isso. Postem lá no Instagram, me marquem. E queria agradecer muito a presença de vocês. Falta 20 segundos para terminar a live. Mais de 100 pessoas aqui conectadas. Muito obrigado pela presença de vocês. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.